E aí, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, livro de Josué. Espero que os irmãos estejam gostando aí da leitura, porque é uma leitura maravilhosa. E aqui no capítulo 3, o Senhor começa a honrar Josué, como ele honrou Moisés. E aí que nós temos a travessia do Jordão, do Rio Jordão, no qual o Senhor para as águas do rio, águas que estavam abundantes, estavam transbordando. Era uma época onde as águas estavam em seu auge, havia uma quantidade enorme de águas passando naquele rio, e o Senhor então fala com Josué para que o sacerdote carregue a arca até, a, 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 até o rio. E interessante aqui, que eu observei nessa leitura, eu nunca tinha parado para observar isso, é que quem está carregando essa arca, pelo menos fala várias vezes, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, é os sacerdotes. Mas se vocês forem lembrar, quem tinha o dever de carregar a arca era os levitas da família dos coatitas. E não sei por que agora, depois da morte de Moisés, por que os sacerdotes que estão carregando. Mas nesse cenário aqui, é os sacerdotes que estão carregando a arca. Então, parece que a arca, não sei, aqui não fala se a arca está coberta ou descoberta, mas para os sacerdotes carregarem, parece que ela está descoberta. Tanto que os soldados tinham que manter uma certa distância da arca. Não sei se vocês perceberam. Ó, versículo, versículo 1. José levantou-se de madrugada e, partindo de Sidim, com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando vide a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partirei do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. Então, tipo, ele manda ter uma distância. E aí que ele fala, sacerdote levita. Sim, todo sacerdote ele é levita, mas se você for ver outro versículo aqui, deixa bem claro que quem estava carregando era o sacerdote, a arca do Senhor. Quer ver? Ó, versículo 7. Então o Senhor disse a Josué: hoje começa a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, quando chegares à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então tu vê, é os sacerdotes que estão carregando. Tem outros versículos aqui falando que é os sacerdotes que estão carregando. Então, a minha ideia, eu, Jeff, me parece que a arca ela está descoberta, e por isso é os sacerdotes que estão carregando ela, porque não poderia ser carregada pelos. Quer dizer, deveria ser carregada pelos levitas e cobertas, mas como ela vai fazer ali um milagre, um prodígio, né, de parar as águas, parece que ela ficou descoberta. Não sei, tá, irmãos? Isso é só uma suposição. E aí o Senhor então começa a honrar a Josué, as águas do rio param, e irmãos, não é poucas águas, é muitas águas, tá? Então faz um muro ali bem alto das águas, e aí Josué manda, no capítulo 4, um líder de cada tribo, 12 líderes, cada um carregar uma pedra do Jordão do Rio Jordão para o lado de Jericó, e ali eles constroem como se fosse um altar de memorial, para quando os filhos perguntarem o que é aquilo, os israelitas venham dizer que aquilo é o dia que o Senhor fez um prodígio em Jericó, parando o rio Jordão. Então, olha aqui, ó, versículo 7. Tirei a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras no meio do Jordão,
como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. E eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão. Então, além das pedras que foram levadas para o lado de Jericó, Josué também amontoou no meio do Jordão 12 pedras também. Versículo 9. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Interessante que até o dia de hoje fala que essas pedras estão ali no Rio Jordão, levantadas por Josué, e a arca estava realmente sendo carregada pelos sacerdotes. Versículo 10. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué, e o povo apressou-se e atravessou-se. Olha o versículo 14. Naquele dia o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram, como havia respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. Também, né, viram o riozão lá parando lá, aquela montoeira de águas, passaram a seco. E aí eles falam, cara, Deus está com esse líder como esteve com Moisés. E é isso então, irmãos, o nosso capítulo 3 e 4, a travessia do Jordão aí, o altar ali de memorial para as futuras gerações, a respeito do que o Senhor fez com Josué e com Israel nessa travessia, e, ao meu ver, realmente era os sacerdotes que estavam carregando essa arca, e a arca provavelmente estava realmente descobertas, mas não sei, tá, irmãos? É uma suposição minha. Valeu? Fui!